Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Muita alegria estar aqui com vocês. Meu nome é irmão Bruno e eu estou mais uma vez aqui para a gente conversar a respeito das nossas lições, né? Hoje estamos na lição de número 10 e é com muita alegria que eu estou aqui esta noite para conversar com você. Nesta lição, nós vamos aprender algo muito interessante. O tema da nossa lição é: quem segue a Cristo purifica o coração. Você sabe como está o seu coração? Você sabe como está o seu coração? Você sabe a forma que anda o seu coração? Faço essa pergunta para você. Nós temos aqui alguns pontos muito interessantes, mas eu quero ler o nosso texto principal. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo tem alívio para nós. Apenas em Cristo nós teremos alívio para a nossa alma. Apenas em Cristo e em Cristo conseguiremos vencer e estar com o nosso coração purificado. Não existe outra forma de ter um coração purificado a não ser estar em Cristo. A nossa lição vai tratar alguns assuntos interessantes. Quando Jesus debate com os fariseus acerca de quando ele é interrogado, que os discípulos comiam sem lavar as mãos e qual era a forma correta. Então Jesus vai dialogar com os fariseus, Jesus vai conversar com eles e expor toda a sua hipocrisia. Jesus, ele não tinha muito afinco, ele não tinha prazer de estar com os fariseus, porque eram pessoas que tentavam rotulá-lo, tentavam colocar ele como um rótulo em sua vida. E Jesus veio para expor toda aquela hipocrisia. O que é a hipocrisia? Eles viviam de uma forma exterior, mas o seu interior, eles eram totalmente decaídos da glória de Deus. Interessante é que eles mostravam para todas as pessoas e cobravam todas as pessoas, faziam com que as pessoas obedecessem os seus preceitos, mas eles também não viviam aquilo que eles queriam que os outros vivessem. Isso aí é a hipocrisia. A sociedade que nós vivemos, ela está totalmente dominada e preocupada apenas com o que é exterior, né? A gente vai ver essa sociedade preocupada, querido professor, com o exterior, preocupada com o que ela acha interessante é o lado de fora, o exterior. O interior da pessoa não pouco importa, né? Então nós vamos ver que a nossa sociedade está preocupada apenas com o rótulo, com o que a pessoa é, com o que a pessoa faz, com o que a pessoa tem. Essa é a prova das nossas mídias sociais, né? As pessoas ostentando as suas melhores fotos, seus carros, seu dinheiro. E aí a gente começa a ficar preocupado porque tem pessoas que não têm dinheiro e querem mostrar que têm. Vive uma vida de aparência. É isso que Jesus veio combater, uma vida de aparência, uma vida que não é verdadeira, né? Então, meus irmãos, o que nós vamos já aprender de começo? Que nós temos que ser quem nós somos. Nós não precisamos viver de aparência. O evangelho é isso. É viver uma vida sem aparência, ser o que nós somos. Eu quero já desafiar você, professor, a falar com o seu jovem que Deus não usa cópias, que Deus não usa apenas pessoas imitadoras. Deus usa pessoas originais. Motive o seu jovem, o seu aluno, a ser uma pessoa verdadeira. Deus irá cumprir as promessas na vida dele, ele sendo verdadeiro. Nós temos 3 pontos interessantes. O primeiro ponto, como é maravilhoso servir. O primeiro tópico, subtópico, diz assim: a condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai, a maravilhosa oferta do Salvador. O terceiro ponto, um convite para o compromisso. Nós vemos a nossa sociedade, neste primeiro ponto, elas distantes de Deus, distantes do Senhor.
E a nossa maior preocupação não é apenas com a sociedade que ainda não conhece a Deus, é com pessoas que frequentam o nosso convívio. A minha maior preocupação é com a pessoa que caminha com a igreja, vive com os irmãos, caminha com as pessoas, vem aos cultos, mas ainda não conseguem servir ao Senhor de coração. Ela até mudou de roupa, ela até mudou o cabelo, ela até mudou as amizades, mas ainda não consegue servir ao Senhor. Essas pessoas vivem distantes do Senhor. E nós vemos que a nossa sociedade está pregando, né, esse novo cristianismo que está vindo por aí, esse neocristianismo, né? Esse pseudo-cristianismo que está aí chegando, pregando um falso evangelho. Um evangelho que muda apenas o exterior das pessoas, mas não confronta o interior. Você já ouviu sobre esse evangelho? Você já ouviu falar sobre este falso evangelho? Este pseudo-evangelho? Que ensina que as pessoas têm que viver felizes, glória a Deus, temos que viver felizes, mas que não confronta o seu interior. Este evangelho, ele é traiçoeiro. Nós precisamos urgentemente a mensagem da cruz de Cristo novamente em nosso púlpito. Precisamos novamente ouvir a mensagem da cruz de Cristo. Mensagem que confronta as nossas vidas, que faz com que eu e você nos arrependamos, que faz com que o pecador tenha uma vida transformada, não somente a roupa mudada, mas um coração transformado para encontrar o Senhor. Precisamos urgentemente que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo, retorne em nossas vidas. A igreja precisa pregar esse Evangelho. É muito importante as pessoas pregarem sobre as bênçãos, sobre as riquezas, sobre ser feliz, sobre ser abençoado, né? Tudo isso é acompanhado de uma vida transformada em Cristo. No segundo ponto, a maravilhosa oferta do Salvador. Que oferta é essa? Eu e você não podemos comprar salvação. Eu e você não podemos pagar pela salvação. Eu e você não podemos ser salvos por nós mesmos. Porém, há uma forma de nós sermos salvos. Que forma foi essa? Ela foi paga na cruz do Calvário. João 3,16 nos mostra a maior oferta, o maior sacrifício, a maior prova de amor foi dada por Deus. Estou falando do nosso amado Jesus. Eu e você estávamos perdidos neste mundo, mas uma oferta foi dada. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este veio para transformar a nossa vida. Fale para o seu jovem que a maior oferta está em João 3,16, talvez muito lido, mas se você puder trabalhar com ele o capítulo de número 3 com seus jovens, você vai mostrar e motivá-los que ninguém pode ser salvo por si próprio, ou porque é uma pessoa boa, pagadora de impostos, ou que é uma pessoa boa que não anda nas noites, que não bebe, que não fuma, que é uma pessoa correta. Isso aí tudo é dignidade, né? Isso aí é louvável, é maravilhoso, mas só isso não basta. O que faz a pessoa ser salva? Pergunte para o seu jovem, como pode uma pessoa se salvar? Existe uma forma de nós se salvar. Não é pagando, mas é se arrependendo. O arrependimento faz com que a gente seja salvo.
todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você precisa motivar o seu aluno a pregar este evangelho para que as pessoas venham se arrepender, para que o seu amigo da escola, o seu pai, o seu primo, a sua irmã, o seu irmão, e isso ele tem que sair motivado da sua aula a falar das grandezas da cruz de Cristo, das maravilhosas ações do Mestre. Ele tem que sair motivado da sua aula para que ele saia da sua aula motivado para ensinar, para falar deste evangelho. Você tem uma missão neste domingo, querido professor, de ensinar esse jovem e falar para ele que através do arrependimento vidas podem ser transformadas. O terceiro ponto, um convite para o compromisso de amor. Aqui há algo muito interessante, eu quero falar com você. Nós estamos vivendo este evangelho, este pseudo-evangelho, e o que eu acho interessante, sabe o que, meu irmão? É um evangelho que não tem compromisso. Aqui me causa muita preocupação. Por quê? Anote isso na sua lição, na sua agenda, no seu notebook. E eu anotei aqui, um evangelho sem cruz é apenas entretenimento para pessoas descompromissadas com Cristo. As pessoas precisam ter compromisso com o Cristo, com aquele que salvou. Evangelho sem cruz é apenas um falso evangelho. Que a cruz, que o evangelho, o genuíno evangelho que transforma a vida das pessoas, seja seguido por nós. O próximo ponto, Jesus e os fariseus, nós temos 3 pontos. Jesus é a verdadeira fé, muita atenção com as suas palavras. Jesus nunca teve preocupação com os fariseus. Aqui nós vamos trabalhar sobre Mateus 15, você vai estudar isso aí, professor, com os seus alunos, vai estudar em casa e vai passar para eles que Cristo, ele não é um objeto de uma mercadoria de venda, um objeto de venda. Jesus, ele é acima de todas as coisas. Filipenses 2:9, por que eu digo isso? Porque no primeiro ponto, Jesus é a verdadeira fé. Os fariseus se preocupavam com o exterior, a ponto de interrogar Jesus. Olha, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. E aí Jesus começa um debate com eles e expõe toda a sua hipocrisia. Meu irmão, a nossa sociedade quer pôr Jesus como uma mercadoria. As denominações querem vender Jesus. Jesus daqui é melhor que o Jesus dali. Não. O nome dele é acima de todos os nomes. Então Jesus, ele é acima de todo farisaísmo. Jesus é acima de toda religião. Jesus está acima de toda a sociedade. O nosso Cristo, ele é poderoso. Aí os fariseus começam a debater com ele. Mas o nosso Cristo, ele é poderoso, meus irmãos. Você pode glorificar este Cristo que você serve, meu querido professor. Por quê? Quando Jesus, ele começa a debater, o segundo ponto aqui, muita atenção com suas palavras, Jesus começa a debater com os fariseus. Por quê? Porque eles se preocupavam com o que era exposto, apenas com o que era visível. Os fariseus, por quê? Porque aquilo que é visível é fácil de ser controlado. Então não adianta eu ensinar o jovem, ensinar o adolescente, ou a irmã, ou o irmão mais adulto, que ele tem apenas que mudar o seu comportamento, a sua veste, a sua forma de ser, e eu não falar para ele que ele precisa de arrependimento. Porque aí nós criamos pessoas que andam na instituição, mas nunca conheceram a Cristo. Nós temos que fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. No ponto 2, nós vemos aqui muita atenção com as palavras. Por quê? Até os discípulos ficaram preocupados. Mestre, nós temos que lavar a mão. Aí Jesus fala, não, o que contamina o homem é o que sai da sua boca. É o que sai de dentro de si. É o que sai do seu coração. E não a comida.
Jesus está ensinando eles não o alimento que entrava, mas o que saía. Por quê? Porque o que saía do coração, e o coração não estava convertido. Então nós nos preocupamos muitas das vezes com o exterior e deixamos de pregar para o coração. O segundo ponto, Jesus nunca teve preocupação com os fariseus. Aqui eu quero te chamar um pouquinho e perguntar: você se sente um pouco fariseu? Eu vou te dar o primeiro sinal de um farisaísmo em nossas vidas. Nós, de vez em quando, somos um pouco fariseu e Jesus nunca provou isso. Eu vou te provar. O primeiro sinal em nossas vidas do farisaísmo é quando nós vemos problema na vida dos outros, pecado na vida dos outros e na nossa vida apenas virtude. Meu querido irmão, quando nós vemos apenas defeito na vida dos outros e apenas a vida dos outros é problemática e nós não olhamos para nós nos tornamos fariseu. Porque os fariseus olhavam para a vida das pessoas e se comparavam. Lembra do fariseu e do publicano nas suas orações? Assim, muitas das vezes, somos nós. E você vai desafiar o seu jovem a ser diferente. Você vai desafiar o seu jovem a não olhar pela janela, mas sim olhar o seu espelho espiritual. Porque muitas das vezes nós nos apegamos à janela, ao vidro transparente, olhamos apenas quem está lá fora, né? Mas que eu e você possamos ter um espelho. E o que é o que o espelho faz? Ele mostra a nossa imagem, o nosso reflexo. Nós nos vemos ali e diante do espelho nós vemos as nossas imperfeições. Então, em vez de nós carregar e apenas ter a janela, que nós possamos parar na frente de um espelho. E esse espelho se chama Jesus Cristo. Que nós possamos nos deparar com Ele e nele ver as nossas imperfeições e ver que precisamos mudar de vida. Que você possa desafiar o seu aluno para que ele olhe para Cristo. E em Cristo ele entenda que ele precisa de uma mudança de vida. O terceiro ponto da nossa lição: cuide do seu coração. É mais fácil ensinar a limpar o corpo do que o coração. O desafio está mais próximo do que se pode imaginar. Como não contaminar o coração? Aqui nós vamos entender algo interessante. É muito fácil nós se esforçar, como os fariseus fizeram, para cuidar do que é visível. Isso é uma prática muito fácil. Mas nós precisamos atentar para cuidar do nosso coração. Porque eu não posso apenas servir ao Senhor para que as pessoas vejam que eu estou servindo. Você tem que falar para o seu aluno que ele não pode servir, não pode estar servindo ao Senhor apenas para que as pessoas olhem ele, para que as pessoas vejam que ele está bem. Mas ele tem que servir ao Senhor com o coração transformado. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer em nossas vidas, que nós tenhamos um coração transformado. Aí sim, um coração transformado vai fazer com que nós tenhamos atitudes diferentes. O segundo ponto, o desafio está mais próximo do que se imagina. Aonde está esse desafio? Esse desafio, meus irmãos, é a nossa guerra constante. Nós não estamos de férias espirituais. Nós estamos em guerra. Esse é o desafio. O desafio está onde? Dentro de nós. Efésios, capítulo de número 6, vai falar que nós estamos em uma guerra constante. Por isso devemos estar preparados para toda a batalha.
Você vai conversar com o seu jovem, leia para ele Efésios, capítulo de número 6. Abra a Bíblia, converse com ele, debate. Porque este falso evangelho que estamos vivendo é o evangelho da cadeira de praia e o guarda-sol da vida espiritual. Em que é só bonança, mas não. Nós estamos em uma constante batalha. Nós estamos em uma constante guerra. Uma guerra entre a carne e o espírito. Nós temos que vencer a nós mesmos, ao nosso eu. A maior guerra é o nosso eu. Precisamos vencer essa batalha. Efésios 6 vai mostrar as armas espirituais dessa batalha. Mas de que forma eu vou conseguir vencer? Aí vem o terceiro ponto. Como não contaminar o coração? É o coração do homem que procede todas as coisas. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Salmo de número 119, o 9 e o 11, do 9 ao 11, vai falar aqui, apenas com a palavra, apenas com oração e uma vida de santificação, vamos conseguir fazer com que o nosso coração seja purificado. A palavra de Deus, ela transforma a vida. A palavra de Deus purifica o coração. A palavra de Deus, ela é transformadora. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.